Durante mais de 150 anos, manuscritos permaneceram guardados em silêncio, até que revelaram um segredo surpreendente. Jesus sempre esteve à frente da obra espírita. Allan Kardec, em sua trajetória espiritual, caminhou lado a lado com Cristo em diferentes épocas da história. Chegou a hora de conhecer essas revelações no livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Reserve já em pré-venda no site mundomaior.com.br e participe deste marco histórico. Uma boa noite, Maurício. Boa noite. Prazer muito grande, alegria falar com você. A saudade é sempre grande, a gente se vê pouco, mas muito bom. A saudade sempre a gente sente mesmo. Mas hoje nós estamos aqui muito felizes, porque você vai trazer o estudo para todos que estão conosco no Zio da Gama. E, mais uma vez, você vai estar, né? Apesar de antes foi presencial e agora nós não podemos ser presencial, mas é como se estivéssemos. Então, nós só te agradecemos. E vamos, então, dar uma boa noite para aqueles que estão conosco, nos acompanhando, para todos os nossos irmãos, uma boa noite. E hoje nós vamos ter a palavra com o nosso irmão Maurício Rocha, que é da Casa União Espírita Cristã. Ele é tarefeiro, ele é estudante, ele faz palestra. Então, nós estamos muito felizes, porque nós vamos acompanhá-lo. E, nesse momento, então, meus irmãos, vamos todos para a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre amigo, a Deus, nosso Pai de amor e bondade, para agradecer por essa oportunidade de podermos juntos estudar, refletir sobre a doutrina espírita. Hoje, com o nosso irmão Maurício Rocha, que vai trazer aquilo que ele estudou, refletiu e traz para que nós possamos entender, compreender, refletir e colocar nas nossas ações no dia a dia, pois assim nós estaremos elevando essa nossa caminhada para o plano espiritual. E, nesse momento, nós agradecemos nossa mentora, para que ela, Zio da Gama, para que ela inspire nosso irmão. E esses bons espíritos que sempre nos acompanham. Pedimos, então, Senhor, que nos abençoe a todos nós,
os que estão assistindo agora, ou aqueles que só poderão assistir em outra ocasião. E que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, meu querido irmão, a palavra é sua. Obrigado. Mais uma vez, então, boa noite a todos que estão nos ouvindo ao vivo, né? E as nossas saudações para aqueles que, porventura, vierem a nos assistir em outro momento. É sempre uma grande alegria para todos nós podermos falar de Jesus, falar dos seus ensinamentos, à luz da doutrina espírita, uma doutrina que veio, como o próprio Jesus disse, quando nós tivéssemos entendimento, capacidade de entender os seus ensinamentos, muitas das vezes falado por parábolas, por histórias que à época usava-se muito do que era cotidiano. Jesus facilitou ao máximo o nosso entendimento. Entretanto, passaram-se quase 2000 anos e muitos de nós hoje ainda não consegue tirar da letra fria dos evangelhos de Jesus o Espírito vivo, aquele foi direcionado e é direcionado para nós, dentro daquela máxima de Jesus, que nós, conhecendo a verdade, nos libertaria. Ele trouxe muitas verdades que hoje o Espiritismo nos permite entendê-las. Nós vamos falar hoje sobre o valor da oração. Jesus, quando veio ao mundo, quando esteve entre nós, ele veio para traçar um roteiro definitivo para todos nós, instituindo um trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. A gente não tem dúvida disso. Só estamos tomando conhecimento agora, aprofundando mais muitos de nós através dos ensinos da doutrina espírita, que traz muita coisa nova para nós. Não era possível Jesus dizer àquela época. O pouco que Jesus falou para nós, cumprindo as leis e não derrogando-as, já lhe custou aqueles dias difíceis do Calvário. Então, vamos lá. Nós estamos vivendo dias muito especiais, meus queridos irmãos. Todos os dias de nossas existências e da atual existência sempre foram dias especiais. Mas os atuais, eles tornam bastante importante para cada um de nós, porque, como sabemos, nós estamos vivendo nessa existência no meio, exatamente no borbulhar da transição planetária. Essa transição planetária tão falada de canto e verso por todos no meio espírita. E ficou bem claro para nós, e fica aqui um convite para aqueles que gostam de estudar a doutrina espírita, porque é necessário que a gente estude a doutrina espírita. Se a gente não gostar de estudar, de ler, que a gente se esforce para tanto, porque é necessário que a gente conheça as verdades que ali estão, porque são verdades direcionadas para cada um de nós, espíritos imortais que somos. Mas, em especial, na Gênesis, no capítulo 18, são chegados os tempos, a gente vai ver 2 subtítulos: Sinais dos Tempos e a Geração Nova. Fica o convite para o companheiro que está nos ouvindo fazer essas leituras, esse estudo. Ali já é narrado para nós que havia começado já esse período de transição planetária, anos antes mesmo da obra do Espiritismo vir. Mas hoje, então, nós vivemos momentos de várias oportunidades de crescimento.
mas também, quando mal aproveitado, de quedas. Então é preciso que a gente, como o tema da noite vai falar hoje, oração, que a gente esteja preparado para todos os momentos, quando surgir diante de nós situações variadas, para que a gente proceda, para que a gente decida, para que a gente tome uma atitude, para que a gente faça aquilo que é preciso ser feito. Muitas vezes, se a gente não parar para analisar, certamente nós vamos cair nas armadilhas que o mundo de hoje apresenta. Temos ideias para tudo. Temos pessoas dando o seu parecer para tudo. E é natural e é ótimo que isso esteja acontecendo. Porque, como disse Jesus na parábola do joio e do trigo, é chegado o tempo de o ceifeiro separar o joio do trigo. E nesses momentos de separação do joio do trigo, é preciso que a gente, de preferência, nos apresentemos como trigo. Porque, como foi previsto, anunciado por Jesus, o joio é arrancado, juntado aos molhos e queimado. Nós sabemos que isso é uma figura de linguagem, o que quer dizer que cada um de nós, quando neste peneirar, nos identificarmos como joio, nós seremos, por misericórdia divina, levados para um outro mundo. Eu digo misericórdia divina porque nunca seremos abandonados, mesmo em situações como essa. Porque lá poderemos trabalhar os nossos melhores sentimentos, trabalhar as virtudes, o amor, que não está nos permitindo aqui ficar, se a gente não vivenciar os ensinamentos de Jesus. A terra que se elevar, olha só o que diz o Espírito Arago no item 8 deste capítulo anunciado por mim, da Gênese. Ele diz assim: a terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos. É da lei divina, leis fatais do universo. Então, gente, é da lei de Deus. Tá? Não está sendo inventado pelo homem. Estava previsto. E ele continua no item 7 dizendo: hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Ou seja, o planeta, com 4 bilhões e meio de anos, agitou-se nas suas entranhas esse tempo, quase que todo esse tempo, para preparar-se para que o ser humano, nós, pudéssemos habitar corpos e sobreviver. Mas hoje ele já está preparado para tudo que a gente vai viver daqui para frente no mundo de regeneração que se aproxima. Mas, como diz Arago, são os da humanidade, são as entranhas da humanidade que se agitam. Ou seja, é o mundo íntimo de cada um de nós. Mas então, vamos lá. Qual a importância da oração? Né? A oração, meus irmãos, a gente observa o homem buscando cada vez mais construir instrumentos velozes. E nós temos aí já aparelhos, né, ultrapassando a barreira do som. Mas quando você faz uma prece, você tem noção de como, em que velocidade, como é rápido essa ligação dessa oração endereçada a Deus? Pois bem, a velocidade da luz
ela se aproxima em muito dos 300 mil quilômetros por segundo. Tanto é que, quando a gente cita isso, ou até mesmo em estudos que não sejam segmento religioso, aproxima-se 300 mil quilômetros por segundo. Não é por hora. Quando nós estamos nos nossos automóveis achando que estamos podendo andar em alta velocidade, aqueles mais abusados que ultrapassam lá seus 150 por hora, acha que estava andando muito, né? Mas ele está andando a 150 por hora. A velocidade da luz, ela é simplesmente 300 mil quilômetros por segundo. A gente não tem nem condições de analisar o que seja isso. Entretanto, quando a gente faz uma oração, eleva os nossos pensamentos a Deus, nos relata André Luiz no livro Ação e Reação, no capítulo 4, páginas 55 e 57. André Luiz vai falar que o assistente Silas afirma que o pensamento, a velocidade desse pensamento que a gente faz em qualquer momento, mas em especial na oração deveria ser devido a gente fazer sempre, supera a velocidade da luz. Então nós temos em mãos, né, um instrumento de uma capacidade tamanha quando a gente eleva os nossos pensamentos a Deus para orar. A doutrina espírita, na questão 625, aponta para nós Jesus como nosso guia e modelo. E sendo aquele mais perfeito que Deus permitiu estar entre nós. Ou seja, o espírito mais perfeito que já encarnou na Terra foi Jesus. E a doutrina espírita nos apresenta ele como guia e modelo. Ora, se Jesus é guia e modelo, e é o espírito mais perfeito que Deus permitiu habitar entre nós. E para aqueles que não sabem, Jesus também é o governador espiritual da Terra. Entre os Cristos de Deus, o Pai amoroso escolheu Jesus para que participasse desde o princípio da criação do globo, desde o princípio da formação da Terra. E ele permanece, desde então, governando esse planeta, com todo amor, com todo zelo e com todo carinho. E Jesus, sendo guia e modelo, se a gente for observar nos evangelhos, Jesus sempre saiu para orar. Jesus sai para orar por várias vezes. E a gente está documentado isso no evangelho, nos 4 evangelhos. Aliás, meus irmãos, por falar em evangelho, o que Jesus nos ensinou, deixou para nós e foi transmitido para os 4 evangelhos, é tão suave, tão leve. Talvez seja uma das instruções mais fáceis da gente guardar. Não dá, é um livreto fino, de poucas páginas, se juntar os 4 evangelhos. Porque eles são quase que cada um deles trazendo as mesmas palavras, mudando uma palavra ou outra, mas o sentido é sempre o mesmo. Então, se a gente pegar o que tem de comum nos 4 evangelhos, que é quase a totalidade, a gente vai observar que é muito pequeno essas instruções. São pequenas, fáceis de ler, fáceis de decorar. Entretanto, devido à nossa imperfeição moral, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, nós dificultamos entender os ensinos de Jesus. E tendo a dificuldade de entender, não praticamos como deveríamos praticar. Como nós sabemos, a doutrina espírita traz para nós que as chagas
da humanidade, as duas chagas é orgulho e egoísmo. Certamente, nós percebemos que a humanidade evoluiu muito. Já faz alguns anos que o espírito, a benfeitora Joana de Ângeles, ela cita que nunca se amou tanto na humanidade como nos dias que nós estamos vivendo. E, de fato, nós podemos acreditar nisto. Infelizmente, muitos verificam através de reportagens ou aquilo que sai na mídia, e hoje a gente tem notícia todo segundo, sempre procuram dar maior ênfase àquilo que não é bom. Então, aqueles que se alimentam dessas notícias ficam imaginando que o mundo não está tão bom assim, não estão se amando tanto assim. Mas verifica no bairro que você mora, na cidade que você mora. Quantas pessoas boas? A vizinhança, o bairro todo, a cidade toda, quantas pessoas boas a gente encontra? Isso é sinal de que a humanidade melhorou e melhorou muito. E é natural que isso aconteça. E vamos melhorar cada vez mais. Mas aí vai depender da nossa boa vontade. Como disse Jesus, que no mundo teríamos aflições, teríamos muitas aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, assim como ele teve e venceu o mundo. Evidentemente que a gente tem que buscar entender essa colocação de Jesus, porque não se trata apenas da existência que nós estamos no momento vivendo no mundo, no planeta Terra, um mundo de provas e expiações, aonde ainda impera o mal. Jesus está dizendo, principalmente, que a gente tem que ter bom ânimo para vencer o nosso mundo interior. Porque Jesus, entre nós, encarnado há 2000 anos, é um espírito evoluído num grau máximo, um Cristo de Deus. Então Jesus não está falando do mundo terra, é do nosso mundo íntimo, esse bom ânimo, para que a gente possa vencer a nós mesmos, sairmos vitoriosos quando nós começarmos a praticar o amor na sua íntegra. Quando nós tivermos evoluído em conhecimento, alçando voos assim para a perfeição, com as asas do amor, né? Do sentimento, e a asa do aprendizado, a asa intelectual do conhecimento. E nós estamos nesse ritmo. Cada um no seu ritmo, mas com certeza, espírita que somos, cristãos que somos, estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. Quando ele fala que nós, conhecendo a verdade vai nos libertar, nós temos duas formas de conhecer essa verdade de forma mais rápida. Uma delas é pela boa vontade, acabamos de falar agora. A outra, nós vamos chegar a esse ponto de evolução através da dor, através do sofrimento. Toda vez que nós saímos do roteiro de amor que é a lei de Deus, toda vez que a gente sai desse roteiro da felicidade, é como se fosse uma longa estrada, uma estrada reta que nos levará à felicidade. E em determinado momento do caminho a gente pega e fala assim, eu vou sair, vou desviar um pouquinho dessa estrada, vou conhecer aqui outra coisa nova. E ao sair da estrada do bem,
da estrada que nos leva à felicidade, o que a gente vai ter de consequência se não a infelicidade que vem até nós através da dor, através do sofrimento? E aí nos traz de volta para o ponto que nós saímos. Ocorre, meus irmãos, é que muitas das vezes a gente desvia do caminho traçado pelo Pai amoroso, e nessa saída da estrada a gente comete erros. E ao cometer erros, a gente tem que arrepender deles, dos erros cometidos. A gente vai ter que expiar pelos erros cometidos e teremos que reparar com todos aqueles que nós erramos. Se a gente colocar isso aí, fazendo uma conta, e ela tem que ter números grandes, porque são muitas existências, quantos erros nós já cometemos? Então nós estamos observando que vivemos uma existência e teremos outras onde o Pai nos permite, de forma amorosa e misericordiosa, a gente resgatando aos pouquinhos. E quanto mais a gente ama, mais a gente reduz todas essas dificuldades que teríamos pela frente. O amor remove montanhas. É assim? Então vamos ler algumas passagens dos evangelhos para que a gente observar alguns momentos que Jesus saía para orar. E vamos trabalhar um pouco em cada uma delas. Mas algum dos participantes, no momento, na posição de ouvinte, pode estar perguntando assim: a doutrina espírita nos ensina que Deus é onipotente, é onisciente, Deus sabe tudo. Então, para que eu devo orar? Por que eu deveria orar? De fato, Deus tudo sabe. Não sai um fio de cabelo, não cai um fio de cabelo de nossa cabeça que Deus não saiba. O questionamento pode ser até pertinente para aquele que ainda não entendeu o que é oração e qual o valor da oração. Nada obstante, meus irmãos, somos nós que temos a necessidade de buscar o contato com Deus. Somos nós que temos essa necessidade de nos aprimorarmos para este encontro. E é na hora da oração. É orando que a gente aprende aos poucos a nos aproximar dele. Quando a gente orar, meus irmãos, é preciso que a gente seja bastante sincero. Não dá para imaginar nós conversando com o Pai através da oração, e a gente queira mentir para ele. Falar como se ele não nos conhecesse. Então é um momento ímpar para todos nós. É um momento que a gente vai poder nos aprimorando nessa conversa, nos aproximando dele nessa conversa, nessa oração, nesse bate-papo que pode ser pequenininho, pode ser um pouquinho maior, não importa. É nesse momento que a gente vai se abrir. Verdadeiramente vamos nos abrir e mostrar quem somos. Porque assim a nossa prece, a nossa oração vai atingir o objetivo. Então é preciso que a gente aprenda a refletir, até mesmo na hora da oração, para que a gente veja se estamos, de fato, colocando naquela oração aquilo que é plausível. Ou nós estamos colocando na oração aquilo que a gente que deveria fazer e a gente pede que Deus faça por nós. Deus não fará,
os bons espíritos também não farão, porque é da lei de Deus que cada um faça a sua parte. Nós seremos ajudados, nós seremos auxiliados no sentido de ter paz, de ter um ambiente tranquilo, um momento tranquilo para decidir quando nós estamos empenhados em fazer o bem. Vamos estar sempre amparados por Deus, mas a tarefa é de cada um de nós. Não adianta eu tentar fazer um concurso, não estudar, e momentos antes da prova, eu pedir a Deus que eu me dê bem na prova, Ele vai te auxiliar. Mas dentro daquilo que você estudou e se preparou. Aquilo que não está na sua cabeça, Ele não tem como colocar. Porque derrogaria as suas próprias leis. Enquanto aquele que estudou, se preparou, também está sendo ajudado por Deus. E com certeza fez as suas orações antes da prova. Mas fez a parte dele. Então a gente precisa refletir muito antes daquilo que a gente vai pedir nas nossas orações. Para ver se de fato a gente está colaborando com pouca coisa que cabe a cada um de nós. No Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 21 e 22, eu vou ler aqui. Esse momento, meus irmãos, é o momento do batismo no Jordão. Naquele momento, narra o evangelista: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Gente, naquele momento em que todos nós sabemos, era costume o batizado na água, e João Batista fazia assim com aqueles que eram seus seguidores, aqueles que ele convertia. E Jesus estava chegando para a sua missão de trazer para os homens a boa nova, para todos nós a boa nova. E não teria lógica e sentido Jesus chegar já quebrando um costume, mesmo porque ficaria até antipatizado. Então Jesus aceitou ser batizado com a água, mas o próprio João disse: aquele que está vindo não fará dessa forma. E nós vamos observar que o batizado, o Espiritismo não existe essa questão, porque entendemos que é o dia a dia é que a gente vai se depurando com esforço próprio. E aí diz o evangelista Lucas de que Jesus estava orando naquele momento. E o céu se abriu. Imaginemos nós, meus irmãos, um Cristo de Deus orando. Se nós, através da oração, já conseguimos conquistar coisa que a gente nem imagina ter o poder para tanto, apenas através da oração, já conseguimos conquistas que a gente não imaginaria. Imaginemos então Jesus, que era, em relação a Deus, quase que uma unidade, como ele mesmo diz: eu e meu Pai somos um. Não que Jesus seja Deus, e Deus, Jesus, não, de forma alguma. Mas só que Jesus, assim como nós hoje orando, nos aproximando do Pai aos poucos, criando essa intimidade com o Pai amoroso, chegou ao ponto máximo de vivenciar as leis de Deus em todos os momentos. Então Jesus, em todos os seus feitos, em todas as suas palavras, exalava lei divina. Nós também seremos assim, tá, meus irmãos? O próprio Cristo nos disse que tudo que ele fazia, nós iremos fazer. E até mais. Evidente que quando nós chegarmos à condição de Cristo, Jesus já estará mais à frente.
Mas o que ele quis dizer no mais do que estava fazendo é porque nós vamos evoluir, assim como ele evoluiu, e poderemos fazer outros prodígios, que não aqueles que ele fazia. E daquela nuvem, quando o céu se abre, e aí vem a voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Então, a prece atingiu o objetivo. E Deus anuncia, né, através do Espírito elevado, através da voz, essas palavras. Antes de escolher os 12 apóstolos, o evangelista Lucas também, no evangelho dele, no capítulo 6, versículo 12 e 13, ele vai também comentar através de Jesus orando. Então vejamos. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Uma paradinha aqui. Aconteceu que naquele dia saiu Jesus ao monte a orar. Jesus ia, assim como fez, escolheu seus 12 apóstolos e saiu para orar. Saiu ao monte. E a gente vai ver durante o estudo que é muito narrado dessa forma. Jesus sempre escolhendo um ponto um pouco mais alto, sobe ao monte, uma montanha. O que quer dizer para nós, em figura de linguagem, que para o ato da oração, a gente tem que subir. Mas não a um monte. Já imagina se a gente estivesse num lugar que não tivesse um monte, algo para a gente subir. Não é não. Mas é na elevação dos nossos pensamentos. É na pacificação da nossa mente. É o elevar dos nossos pensamentos. É a tranquilidade, a paz de espírito que a gente deve buscar. É essa elevação. A gente vai subir o monte. Entendeu, meus irmãos? E Jesus então passou a orar. Só que Jesus orou a noite toda. A informação é que Jesus orou a noite inteira. Inteirinha. A Deus. Meus irmãos, vamos refletir. Como é que nós estamos diante daquelas escolhas que nós temos que fazer no dia a dia? No que tange a oração. Nós estamos também fazendo como Jesus fez? Antes de escolher os 12 apóstolos? Diante das nossas escolhas, estamos orando? Olha, aqui ninguém está pedindo que a gente passe a noite toda orando. Porque a oração, ela pode ser simples. Ela pode ser pequenininha. Se ela tiver carregada de boa vontade e de verdade, nós vamos ter êxito. E muitas das vezes a gente não vai ter muito tempo para orar na decisão que a gente vai tomar disso ou daquilo, de escolher o que fazer. Então, diante das nossas escolhas, por que não seguir o nosso guia modelo, que é Jesus? Será que Jesus já não conhecia esses homens que ele iria escolher? Jesus conhece cada um de nós como nosso pastor. Ele conhece todas as ovelhas. Então ele sabe perfeitamente quem é o Maurício, quem é Maria Del, quem é João, quem é você que me ouve. Mas olha o exemplo de Jesus, a missão que ele tinha. Ele eleva os pensamentos a Deus e ora antes da escolha. Que possamos seguir o Mestre Jesus. Nesse momento de oração que ele fez, sirva de exemplo para nós.
diante das nossas escolhas, se nós também estamos orando. É aquela oração que eu falei agora há pouco, refletida, analisada. Porque quando a gente reflete no que vai pedir, muitas vezes a oração até perde o sentido. Porque a gente sabe que vai pedir coisa que a gente não está refletindo naquilo que a gente vai pedir. E aí continua Lucas, que é apenas um complemento. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também depois deu o nome deles de apóstolos. O que fica nessa mensagem aqui de Lucas no Evangelho, narrando essa passagem, é como é que nós estamos diante das nossas escolhas. Vamos fazer como Jesus. Vamos orar. Quando Marcos, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 35 a 37, ele vai dizer que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos, então, está trazendo para a gente aqui que Jesus saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O lugar deserto, figura de linguagem para nós, é para mostrar o quanto a gente pode e deve permanecer o máximo possível afastado, sem permitir nos sermos atingidos pelo barulho, pela conversa, pelo aquilo que está em torno de nós. Sair para um lugar deserto, para um lugar onde a gente vai estar em silêncio mental. Eu costumo falar em outra palestra, em outros locais que eu fiz essa palestra, que é muito difícil a gente imaginar, vendo uma decisão de um campeonato brasileiro, não importa qual time, mas tem vários times de torcidas rivais, de rivalidades no bom sentido, a rivalidade sadia, né? Que infelizmente muitos ainda não estão tendo condições de entender o que é você torcer para um time e não é para arrumar confusão. Mas parece ser difícil imaginar a gente orando em pleno Maracanã ou em qualquer outro estádio dos estados brasileiros que ficam superlotados. Mas é possível tornar esse local um local deserto, se nós realmente tivermos treinando essa capacidade de nos isolar daquilo que é externo, fechar no nosso íntimo e orar a Deus, mesmo nos lugares mais difíceis, mesmo nos lugares que a gente acha que nós não tem condições, mas tem, né? Simão e seus companheiros foram sempre procurá-lo, porque vamos imaginar aqui, alguns deles pescadores. O pescador, geralmente quando ele sai para a sua tarefa, para a pesca, ele tem que sair cedo, porque logo 6, 7 da manhã ele já tem que estar com um peixe fresco para vender. Então, a gente imagina que esses pescadores, esses homens que foram escolhidos por Jesus, na sua maioria pescador, eles iam cedo para o mar. E Marcos aqui está narrando que Simão e seus companheiros, quando vão procurá-lo, o encontram. E geralmente diziam para Jesus: todos estão te procurando. Isso quer dizer que Jesus orava toda manhã e bem cedinho. Quando a gente busca Paulo de Tarso na primeira carta aos Tessalonicenses, em determinado momento, Paulo aconselha
a oração sem cessar. E muitas vezes a gente fica imaginando assim, gente, como orar sem cessar? Então eu vou ficar o dia todo orando? O que Paulo está dizendo ali para nós é que não é apenas oração que a gente faz por pensamento, por palavras, mas são todos os nossos atos no bem. Então, tudo aquilo que nós fazemos voltado para o bem é uma prece. Tem um ditado que diz que arar é orar. Ou seja, aquele que está plantando com todo amor, todo carinho, cuidando da terra e colocando a semente, ele está orando. A professora que está ensinando desde o primário, a garotinha, e vai seguir pela vida toda ensinando, naquele momento está orando. O médico que cuida do seu paciente com todo amor, com todo carinho, está orando. Então não é só aquela que a gente faz pelo pensamento, ou que a gente fala por palavras. Mas orar sem cessar é fazer no tempo, a todo tempo, o bem constante. Imaginemos então nosso mestre, nosso guia modelo, Cristo de Deus. Qualquer instante é prece, é oração. Porque Jesus só fazia o bem. Não tinha como expressar algo diferente. Um Cristo de Deus, a perfeição moral tamanha, não erra mais. Então é prece constante, mas mesmo assim. Ele saía para orar a Deus para servir de ensinamento para todos nós. Então nós vamos ver várias situações dessas de Jesus pelo Evangelho. A transfiguração, a gente vai ver também na oração do Pai Nosso. Porque os seus seguidores, os apóstolos, eles viam Jesus orando. Em determinado momento, eles pediram a Jesus que ensinasse a orar. Isso significa dizer que eles não sabiam orar. Jesus, então, ensina a eles a oração do Pai Nosso. É a oração mais fácil, que com certeza todos nós sabemos. Mas Jesus, sendo nosso guia e modelo, ensinou apenas uma oração. E a gente observa nessa oração, se a gente for analisar palavra por palavra, Jesus coloca ali tudo que nós precisamos cumprir diante de Deus, diante do próximo, para que a gente possa crescer, evoluir, amando. O tempo já está um pouco avançado, mas nós vamos falar um pouquinho ainda desse Pai Nosso, rapidamente para a gente entender. Evidentemente que Pai Nosso é uma palestra separada, para a gente poder analisar palavra por palavra. Outro momento de oração de Jesus foi no Getsêmani, né? Quando, na sua hora derradeira da crucificação, Jesus ora pelos seus algozes, ora por todos nós, antes de entregar-se a Deus. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir nas nossas orações. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele fala assim, Pai Nosso. Então a gente já vai começar a refletir que se Deus é Pai de todos nós, toda a humanidade é uma irmandade, porque todos nós somos filhos de Deus. Então aquele amigo, a seu filho, a sua esposa, aquela pessoa que a gente que é querida de todos nós, é nosso próximo. Porque é filho de Deus, é nosso irmão. Mas também os inimigos são. Então que a gente possa entender esse Pai amoroso que Jesus está da figura de Pai, é o primeiro a trazer. E Jesus fala que estás nos céus. Jesus poderia ter dito que está no céu, ou está no universo, está no todo. Mas ele fala, está nos céus. Céu e inferno é estado de alma.
Então, é no estado de consciência que cada um de nós já descortinamos sobre Deus. Daquele reino de Deus que a gente está plantando dentro de nós, que aos pouquinhos a gente vai compreendendo Deus. E é com esse Deus que a gente está conversando. Evidentemente que numa prece elevada, uma prece sincera, ela é encaminhada e Deus percebe que Ele está conosco o tempo todo, Ele sabe tudo de nós. E aí não para. Mas é com esse Deus, é dentro desse entendimento de Deus é que nós estamos conversando. Como querer conversar com Deus no mesmo entendimento de Jesus, por exemplo? Entendeu? Por isso está nos céus, está em cada um de nós, nas nossas consciências. Santificado seja o teu nome, santo é o nome de Deus. Então, por que Jesus falou santificado? Jesus fala santificado que é para que cada um de nós santifiquemos Deus nas nossas ações e nossos atos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, mas é feita a vontade de Deus. Porque, mais uma vez, somos nós que estamos fazendo a vontade de Deus. Porque é da lei, é lei de amor. Se a gente quer fazer ela hoje de boa vontade, façamos, ótimo. Mas se a gente não fizer hoje de boa vontade, faremos amanhã. Mas nós vamos reparando que de Jesus colocou na oração tudo aquilo que é obrigação nossa, é dever nosso, é tarefa nossa. Nada, entre aspas, vai cair do céu. Nós estamos fazendo um compromisso diante dessa oração para com o Pai. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Deus dá todas as condições para a gente adquirir o pão material e o pão espiritual é o que nós estamos fazendo aqui agora. A gente pede que Deus perdoe nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, mas Deus se sente magoado? Se sente com a gente? Então, de que forma que Deus vai perdoar os nossos erros? Quando Ele cria a lei de amor e nós estamos regidos por essa lei, quando nós oportunizamos o perdão ao outro, nós estamos conquistando, através da lei divina sendo cumprida por nós, esse perdão da própria lei. Deus não se sente maculado com os nossos erros. E aí fala, né, que não nos deixeis cair em tentação. Isso significa dizer que tentação não é o mal. Porque logo em seguida ele fala, mas livrai-nos do mal. Jesus ensina assim. Então, o que é a tentação? Não cair na tentação. Deus nos dá o caminho também para não cair na tentação. É a forma que Deus tem nos ajudado. Porque, mais uma vez, nós estamos inseridos na sua lei de amor. E nós temos a ajuda de Jesus nessa parte, que nos aconselha a seguir os seus ensinamentos, praticando bem. E a oração, o estudo de hoje, quando ele dá o exemplo, que sai para escolher os 12, ele ora a noite toda. Como é que nós estamos diante das nossas escolhas? Tudo aquilo que se apresenta para nós, muitas vezes, na figura de nos tentar. E nós vamos dar um passo em direção àquilo ali, fazer se de fato for bom. Porque se não for bom, a gente não vai fazer. O que eu vou fazer prejudica alguém? Prejudica o meu próximo? Vamos nos colocar no lugar do outro antes de fazer qualquer coisa, como nos ensinou Jesus? Porque qual de nós vai querer o mal para o outro? Se Jesus nos ensina que querer ao outro o que a gente quer para nós, então não tem lógica nenhuma a gente querer o mal para o outro, não é mesmo? Então, diante dessas tentações, a gente pensar antes de agir. Aí Deus está nos ajudando e nos livrando. Não nos deixando cair na tentação, porque nós estamos seguindo a sua lei. E pede para nos livrar do mal. O mal, meus irmãos, ele existe enquanto não existe o bem. Quando uma situação está nos atingindo e a gente entende isso como mal, se nós mudarmos o nosso comportamento e praticar o bem, o mal vai deixar de existir. Então, o mal tem tempo de validade. Só depende de nós.
praticar o bem e estipar o mal. E aí, finalmente, Jesus nos ensina a dar a anuência na oração que nós fizemos, como se fosse um contrato de procedimento. Quando nós dissemos assim seja, ou dissemos amém, que é o mesmo significado. Mas ali, naquele momento, a gente está dando anuência. Eu vou cumprir isso aqui. Certa feita, eu fiz a palestra exatamente sobre o Pai Nosso. E um dia andando na rua, alguém me cercou, num determinado momento, passando, me chamou a atenção e falou assim, eu não sei quem é a pessoa, não a vi no centro no dia, não recordo. Ela falou assim, olha, eu nunca mais fiz a prece do Pai Nosso da forma que eu fazia. Eu agora faço devagar, com calma, aí naquilo que você falou. E olha que a gente apenas interpreta de forma bem longe ainda do sentido verdadeiro de tudo isso. Mas é o que nós tínhamos para hoje, meus irmãos queridos. Que Deus abençoe todos nós, os nossos lares, e que não nos falte a boa vontade, que não nos falte a fé, né, e a fidelidade aos ensinamentos de Jesus e à doutrina espírita. Muita paz para todos. O querido irmão Maurício, olha, realmente nós estamos assim num banquete espiritual, recebendo as suas palavras, a sua reflexão, muito bem pontuada esses assuntos que você trouxe detalhado, toda a importância, todo o valor da oração. É realmente uma exemplificação assim de tudo que Jesus passou para nos ensinar. E nós agradecemos, nós estamos muito felizes e todos os nossos companheiros também estão junto conosco, nos acompanhando. E como você trouxe oração, nós agora, para encerrar esse trabalho tão bonito que você trouxe, nós vamos fazer a nossa oração com todos esses nossos companheiros. E assim, meus irmãos, continuando nessa sintonia em que tivemos elevando o tempo todo o nosso pensamento em Deus, em Jesus, que nos ensinou todo o procedimento com que devemos praticar as nossas atividades, nunca esquecer da preciosidade da oração. Agradecemos, Senhor, por esses momentos que aqui estivemos, compreendendo como devemos fazer essa prece, essa oração, em todos os momentos em que temos que tomar uma decisão, ou que estamos passando por momentos aflitivos, aquilo que nós entendemos que devemos procurar estar em sintonia com Deus, porque é Ele que nos ampara, que nos protege. Agradecemos nossa mentora, Zilda Gama, esses bons espíritos que iluminaram as palavras do nosso irmão Maurício e que nós, com o coração e com a mente aberta, podemos compreender que é preciso que estejamos sempre nesse caminhar, nos ensinamentos de Jesus, para um dia chegarmos a espíritos puros, a nossa perfeição. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que nos dá todos os dias. Obrigada e que nos abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Continue conosco, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja.
Graças a Deus. Olha, Maurício, nós estamos muito felizes e queremos também que você dê um grande abraço na nossa companheira Vanderluce. Sim. Mas então, nesse momento, você leva assim, ó, esse abraço. Você é o primeiro a receber o abraço. Okay? Perfeito. E uma boa noite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vou dar um abraço nela, tá? Que você está mandando. E a gente abraça fraternalmente a todos os companheiros que estiveram conosco, né? Vibrando positivamente pelo estudo da noite. E vamos aqui aguardar um próximo convite para retornar, para falar pelo Zio da Gama. Boa noite, Bom. Boa noite, Adelfa. Boa noite a todos. Com certeza. Boa noite.